Aê pessoal, beleza? Rapaziada, vamos aqui com as últimas informações do nosso Botafogo de hoje. E como sempre, acabei de separar esse corte aqui, né, do canal ESPN. Vou deixando os créditos do canal aí na descrição com as últimas notícias do nosso Botafogo. Mas antes de tudo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações. Pessoal, o canal é novo, então ativa o sininho de notificações para ficar por dentro de tudo que acontece no nosso glorioso. E vamos seguir aqui com esse vídeo. Atlético de Madrid Uma PSG. coisa de cada vez. Uma coisa de cada vez. Uma coisa de cada vez. Ô, Cícero Mello, é assim que o Botafogo tem que ir pensando também, né? Porque o grupo é difícil, mas também a expectativa é muito alta. E para isso, Mário, o Botafogo continua se reforçando. Ontem à noite, depois do embarque do time para os Estados Unidos, foi o segundo time brasileiro a embarcar para o Mundial de Clubes da FIFA, o Botafogo anunciou oficialmente o substituto do atacante Igor Jesus. É ele, Arthur Cabral, atacante, 27 anos de idade, comprado ao Benfica de Portugal por 15 milhões de euros, cerca de 95 milhões de reais. Ele começou na base do Ceará, depois passou pelo Palmeiras, aí foi para a Europa, onde jogou inicialmente no Basel da Suíça, foi ao final de 2 anos. Melhor, jogou no Basel da Suíça, depois passou pela Fiorentina da Itália e aí Benfica de Portugal. 3 anos e meio de contrato até o final de 2028. Ele fez nesses 3 clubes da Europa 248 jogos, com 102 gols e vai vestir a camisa do Botafogo de número 98. O Igor Jesus vestia a 99. Ontem, no embarque, antes do embarque, o técnico português Renato Paiva falou aí do sentimento de disputar esse Mundial de Clubes nos Estados Unidos e também das características do novo reforço, o Arthur Cabral. O primeiro sentimento é de um orgulho enorme. Mais uma vez a nossa torcida presente, mais uma vez na saída do CT, e nós, tudo aquilo que vamos fazer é por eles. Como eu já disse, manter a nossa identidade é a nossa maior vitória, sermos quem somos, sermos o que temos trabalhado e o que temos feito em campo, sabendo dos grandes adversários que temos pela frente, mas eles também vão ter um grande adversário pela frente. E irmos com as máximas ambições exatamente para isso, para tudo o que fizermos, representar e deixar a nossa torcida muito orgulhosa, tão orgulhosos como nós estamos de ir. Qualquer profissional quer estar neste tipo de competições, não é? É quase um mundial de seleções. Isto é um mundial de clubes. Qualquer treinador gostaria de treinar uma seleção no Mundial, qualquer jogador gostaria de representar a sua seleção no Mundial. Nós estamos no Mundial de Clubes, muito orgulhosos e muito motivados. O Arthur tem características de que eu sou muito admirador, muito. Mas eu, como o clube, eu não decido sozinho. É um reforço, tem estas características que nós gostamos, mas não é outro Igor Jesus. Então, ele avisando que cada jogador tem sua própria característica. O Botafogo viajou para Los Angeles e de lá, de ônibus, 150 quilômetros de distância, foi para Santa Bárbara, onde vai ser o QG do Botafogo, vai ficar treinando até a estreia, dia 15 de junho, no Grupo B contra o Seattle Sounders, de Seattle, dos Estados Unidos. Segundo jogo, dia 19 de junho, em Pasadena, contra o Paris Saint-Germain da França, atual campeão da Champions League. E no dia 23 de junho, o terceiro e último jogo da fase de classificação, também em Pasadena, contra o Atlético de Madrid. Voltamos aos estúdios. Na costa oeste, então, o Botafogo. Já pra costa leste, tem Mengão. Mas a gente segue no Rio de Janeiro, pelo menos, né? Agora você vai gostar. Tá bom. Chegando, Chegou, é legal. Arthur Cabral chegando no Botafogo. Temos tela, é isso? Então vamos com ela, já está aí. Chega para ser titular do Glorioso? Números de Arthur Cabral pelo Benfica na última temporada foram 34 jogos. 7 como titular apenas e 7 gols. Pelo menos... A média é boa. A média é boa. Se foram Mas a 7 amostragem é titular... pequena. Não sei se esses 7 gols foram quando ele começou como titular ou não. De qualquer maneira, tem 7 gols aí, professor. É que são quase 30. Se fosse 35, seria 1 a cada 5, né? O último gol foi em abril. Ele, na passagem pelo Brasil, ele não chegou a ser o que pensávamos que ele seria, especificamente no Palmeiras. A pergunta era, chega para ser titular? Chega até porque o Igor Jesus está saindo. Exatamente. Então, eu acho que é nessa transição que ele vai entrar. Ele saiu daqui ainda muito jovem, né? Se destacou mais do que tinha mostrado aqui. Eu acho que é uma boa aposta. Mais do que uma aposta, né? É um jogador que outros grandes clubes brasileiros já tinham cogitado. No ano passado falou-se dele no Corinthians. Eu acho que não é exatamente uma aposta. Eu acho que é uma boa contratação.
É um jogador que a gente já sabe o potencial dele e sabe o que ele vai entregar para o Botafogo. É um pouco diferente das características do Igor Jesus, mas é um 9 como ele. Ele é um 9 mais fixo, mais de área mesmo. O Igor sai muito, né? Se mexe demais. Mas é questão de adaptar o time às características desse jogador, que é bom jogador, muito firme, presença de área. E lembrar que o Botafogo também está trazendo outro jogador que atua numa função muito próxima, que é o argentino Joaquim Correa. Então, talvez para jogar com 2 homens na área, como o Botafogo já testou várias vezes nesse ano, né? Com o Igor Jesus e o Mastriani, ou com o Juan Cruz e tal. E está trazendo mais opções para jogar ali. O Correa faz bem também essa situação de segundo atacante ali por dentro, tem porte físico para isso também. O Botafogo não costuma deixar desguarnecido o seu elenco. Sai muita gente, mas sempre chegam outros. É uma ciranda, suprir, né? É um entra e sai danado. O que, obviamente, é uma virtude, mas também atrapalha o trabalho do técnico, né? De ter que estar... Pensando nesse planejamento. Não é toda hora ter que adquirir de novo. Começou a atrasar. Entrosamento, o cara entender a estratégia, conhecer o clube. Isso aí dá trabalho, hein? Falávamos como... Desculpa, prof, bem rapidinho. Falávamos como o Igor Jesus, ele ficou muito isolado das principais referências, né, do Botafogo da temporada passada, com o Almada e com o Luiz Henrique, né? Sobrou o Savarino ali, que é um super jogador, mas também não foi uma temporada, essa temporada agora, a primeira parte do semestre, daquele Igor Jesus, né? Muito por conta do próprio Botafogo mesmo, como demorou para anunciar o treinador, como demorou para iniciar o processo de 2025, e aí agora ele sai, o Botafogo fazendo um movimento de mercado também, tentando ali apostar nos jogadores prontos, que não precisam desse tempo de adaptação, que cheguem e, enfim, já possam solucionar justamente essas ausências, mas para o treinador, de fato, é difícil, porque chega agora um novo jogador já para um campeonato super difícil, como o Mundial. Então, assim, você vai fazendo as aquisições, mas num limite ali muito curto, né? Correndo muito risco. O técnico mesmo já chegou tarde, né? O Botafogo fez isso conscientemente. O Botafogo sabia que ia consertar o caminhão meio que andando quando rifa os 3 primeiros meses do ano. No ano passado deu certo, mas veja também a qualidade dos jogadores, né? Dar certo com o Almada é uma coisa. Mas o Arthur Cabral, eu acho que ele chega melhor do que saiu daqui. Quando ele sai daqui, ele era mais incógnito. Ele volta mais encorpado. E é uma reposição, não sei se é a altura, porque o Igor Jesus deu muito certo do Botafogo, mas é uma reposição promissora. Tecnicamente, acho que tão bom quanto, assim. É que o Igor Jesus se apresentou muito bem, né? Dentro de um Botafogo, assim, completamente fora da curva. Mas falando jogador por jogador, acho que tecnicamente a reposição é bem boa. E o Botafogo no Mundial, a gente já falou um pouquinho. A pedreira máxima. Hein? Fala aí, o pior grupo. O pior grupo. Ele pegou só o PSG. O campeão da Champions, jogando uma barbaridade. E ainda no grupo, aquela coisa chatíssima que enfrentou o Atlético de Madrid. 2 europeus no grupo. O Atlético de Madrid tem um grande time, mas mais importante do que ser um grande time, tem o Simeone, chato pra dedéu, como o Abel gosta. Aí, agora você à beira do campo ali, carioquismo. pulando, jogando com um time muito físico, um time muito defensivo, linha de 5 atrás, a transição muito forte. Time magnífico. Muito complicado. São 2 adversários complicadíssimos pro Botafogo. Ele deu azar que os 2 caíram no grupo dele. Jogadores espetaculares. O Arthur Cabral, ele sai de um grupo com Bayern e Boca, por exemplo, né? Que é o grupo do Benfica ali, junto com o Auckland, e aí vai para um grupo muito difícil do Botafogo. Mas aí, para o Botafogo, não tem muito o que fazer. É tentar aumentar o nível ali, dentro das 4 linhas, 11 contra 11, e tentar algo, de fato, porque o grupo é muito difícil. Contra um O dos Cássio 2. preparar e pensar, professor, que tem vários times que gostariam de estar ali no lugar do Botafogo. Claro, é uma Não é? oportunidade mágica. E certas coisas só acontecem com o Botafogo, quem sabe não é pro bem também. Que ele surpreenda um deles, né? Logo o PSG. O professor Renato Paiva falou outro dia que eles não estão indo com medo de enfrentar ninguém. Lembra? Não, deixa uma vaga pro PSG e vamos ver o que dá contra o Porque vai Atlético. ser interessante, aquilo que eu falei, até de ver o comportamento dos próprios europeus, né?
O PSG acabou de conquistar título de Champions também, uma temporada desgastante. Enfim, Atlético de Madrid, a maneira como sai da própria Champions, a maneira como perde ali para o Real. Acho que tem muita coisa em jogo nesse Mundial. Mas são 2 times europeus de primeira linha, né? São frequentadores de mata-mata de Champions. Mata-mata fase avançada. Então, Trabalhos espetaculares. Né? Muito difícil. Pelo menos tira a responsabilidade. Ninguém vai falar em vexame do Botafogo. Depende, se leva uma pancada, umas goleadas. Mas aí também, né? Não precisa facilitar tanto a vida dos haters. E tem reforço também a caminho do Fluminense. Jefferson Soteldo. Estranho, né? Pode Renato voltar, eu tava procurando. Ele tá aqui, Renato ó. gosta. É isso aí, nação botafoguense, como vocês estão, rapaziada? Vamos aqui continuar com as notícias do nosso glorioso de hoje, tropinha. E vamos falar sobre o quê? Vamos falar sobre a chegada do nosso Botafogo ao ou no Estados Unidos. Como que é a gramática aí, rapaziada? É ao ou no? Mas enfim, vamos seguir aqui e vamos falar do Botafogo. Cadê a notícia? Que é do lance. Botafogo já está nos Estados Unidos para a disputa do Mundial de Clubes, rapaziada. Estamos lá. A chegada do Botafogo à Califórnia marca o início de uma jornada histórica. O clube não está apenas indo para disputar, rapaziada. Está se posicionando como o time do momento em um cenário global. A escolha por Santa Bárbara e o Westmore College, né, mostra um planejamento meticuloso, buscando um ambiente de excelência, tranquilidade e ao mesmo tempo funcional para otimizar a preparação. A logística é inteligente. Distância estratégica dos grandes centros, estrutura de ponta e clima ideal para treinamentos. O detalhe da ativação física no resort 5 estrelas já no primeiro dia reforça o cuidado com a integridade física dos atletas após o longo voo. A inclusão dos reforços como Arthur Cabral mostra que o clube não foi ao mercado por nomes, mas por soluções. Caio Fernando e Álvaro Montoro agregam profundidade ao elenco, enquanto Bastos, mesmo ainda em transição, simboliza a união do grupo. Outro ponto alto, o Botafogo House em Venice Beach. Isso não é apenas um marketing, é a construção de uma marca global. A torcida será parte do espetáculo, o que reforça a identidade do clube fora do Brasil. Agora em campo, o desafio é enorme. O grupo é duríssimo. Soft, né, na estreia, PSG e Atlético de Madrid na sequência, mas o Botafogo chega com um elenco competitivo, bem treinado e, acima de tudo, mentalmente pronto. Se jogar com inteligência e equilíbrio, pode surpreender. Está tudo montado para o glorioso viver um momento inesquecível, tropinha. Na minha opinião, né, o Botafogo está fazendo o que se espera de um clube que pretende competir de igual para igual no Mundial de Clubes. Planejamento sério, estrutura de alto nível e foco total na preparação. A escolha de Santa Bárbara como base de treinamento é estratégica. Ambiente calmo, boa estrutura e distância controlada das distrações. Mas, mais do que isso, o que chama a atenção é a postura do clube. O Botafogo não está nos Estados Unidos a passeio ou como coadjuvante. Levou 30 jogadores, incluindo reforços que chegaram para somar de verdade, e até atletas em recuperação, mostrando que o grupo está fechado. A ação de criar o Botafogo House em Venice Beach também é um acerto. Isso cria uma conexão com a torcida engajada. Agora, o grande teste será dentro de campo. Não dá para romantizar, pessoal. O grupo é pesado. PSG e Atlético de Madrid são potências europeias. E o Seattle Sounders, rapaziada, jogando em casa é traiçoeiro. Mas se o Botafogo mantiver o espírito competitivo que mostrou no Brasileirão, pode surpreender. É isso aí, tropinha. Até o próximo vídeo.